Bem-vindo ao Centro Educacional Filadélfia. Nós estamos aqui para uma aula do curso de Cuidador de Idosos. Eu sou o professor Alfredo Kina. Vamos agora delimitar alguns conceitos sobre o envelhecimento. O que é a velhice? O envelhecimento é um processo que acarreta desgaste no organismo, reduz a capacidade funcional dos órgãos. São perdas progressivas que vão aumentando com o passar dos anos e podem ser aceleradas através de doenças crônicas. Então, o envelhecimento, além de biológico, é também psicológico e social. Somos exigidos em pelo menos 3 tipos de competência, ou seja, habilidades intelectuais, controles do corpo e controles emocionais. As habilidades intelectuais estão baseadas no uso da linguagem, na capacidade de comunicação, vitais para uma pessoa se tornar autônoma e aceita. Já a capacidade de controlar os movimentos do corpo, ou seja, a capacidade de sentar, ficar de pé e andar, e também a capacidade de conter e reter fluidos do corpo. O controle emocional ou a expressão das emoções são aceitas desde que aconteçam em locais e ocasiões e que possam ser socialmente aceitas. Assim, então, a perda total ou parcial dessas habilidades e controle muito contribui para estigmatizar a velhice e serve de base para estabelecer preconceitos relacionados à pessoa idosa, infelizmente. Assim, se diz simplesmente que a pessoa idosa perde a sua capacidade de adaptação, sua vitalidade, seu interesse pelas coisas, ou até mesmo que chega a regredir, o que se torna desconfiado, avarento, irritável, hipocondríaco, entre outras afirmações ou possibilidades. Muitas vezes são doenças crônicas. Os estresses e suas condições podem obrigar a pessoa idosa a modificar o seu ritmo de vida e contribuir para diminuir sua capacidade funcional. O estado de saúde tem grande importância no desenvolvimento intelectual do idoso, podendo minar sua energia psíquica. É importante interpretar suas necessidades, prestar atenção a seus sintomas, atitudes, comportamentos, palavras, desejos e escolhas pessoais. Detectar, desde o início, os problemas e as necessidades existentes para que os serviços médicos e outros serviços especializados possam intervir, é necessário e importante que seja estimulada a independência da pessoa idosa, aumentando sua responsabilidade para atos simples da rotina diária. É fundamental estimular o convívio familiar, com amigos, com a comunidade. A família, especialmente os jovens e as crianças, os gestores, os cuidadores das instituições de longa permanência para idosos, precisam compreender as possibilidades, as limitações, os desejos, as opiniões, as escolhas da pessoa idosa. Assim, respeitar o seu espaço. Não alterar, nem atropelar, mas colaborar com a organização de sua vida. Sobre a memória, devemos dizer que é esta que nos permite reter as informações de nossas experiências de vida. Armazenamos as informações durante alguns segundos, minutos, horas, por vários anos e a vida inteira. Possuímos uma memória sensorial, ou a entrada de informações por meio dos nossos 5 sentidos. Temos também uma memória imediata, de fixação de curto prazo, e a memória de evocação, ou também chamada de longo prazo. Assim, nós vivemos 3 processos: de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de retenção desses conhecimentos adquiridos e da capacidade de rememorar as informações armazenadas e retidas para podermos utilizá-las, quando necessárias, no futuro. Vários fatores podem ser responsáveis pela perda dessas memórias, causando dificuldades no armazenamento das informações. Pessoas com problemas visuais e auditivos não conseguem receber bem as informações e, por causa disso, não as armazenam corretamente na memória. Muito importante na perda da memória são os fatores psicológicos. A pessoa que vive cansada, com solidão, tristeza, estresse, depressão, baixa autoestima, sente dificuldade em se motivar ou em fazer um esforço para se recordar ou até perde o interesse pelos acontecimentos presentes. Diante dessa situação,
O que ajuda a manter a memória das pessoas idosas? Inicialmente, dar tempo suficiente. Aprendem melhor os idosos quando as informações são apresentadas lentamente, em pormenor e em período de tempo longo, com intervalos, em vez de serem dadas de forma concentrada. Outro elemento interessante para manter a memória é ter em conta aprendizagens anteriores. Quando se quer que aprendam coisas novas, é preciso ter em conta os conhecimentos anteriores já aprendidos. Então, elaborar comparações é muito interessante. Outro elemento também é utilizar fatos ligados à memória de longo prazo, ou seja, a utilização de lembranças, vivências ou experiências passadas fazem com que a pessoa idosa sinta-se mais valorizada e motivada e podem enriquecer trabalhos e oficinas nas instituições de longa permanência para idosos. Outro elemento muito importante para fortalecer a memória é apelar para a memória visual, pois ela permanece por muito mais tempo que a auditiva e as relações de espaço e tempo, ou seja, onde e quando acontecem as coisas. É preferível mostrar objetos à pessoa idosa do que ficar falando sobre os mesmos. Muitos são os meios que podem ser utilizados para manter a memória das pessoas idosas. Porém, o mais importante nas instituições de longa permanência é que os gestores, funcionários e técnicos que lá atuam se organizem para viver o aqui e o agora. Ou seja, de um modo geral, essas organizações devem começar cedo para todos nós, anos antes de se chegar a uma dificuldade de locomoção e diminuição de outras capacidades. Daí, então, que um ambiente organizado ajuda a combater o desânimo de não achar as coisas e de se considerar um incapaz, a controlar um pouco a ansiedade inerente ao idoso. Então, dessa forma, a sugestão de organizar significa colocar todos os pertences do idoso sempre à mão, à vista, em lugares certos. Os óculos com correntinha para o pescoço, aparelhos auditivos com as pilhas, dentaduras com seu recipiente de limpeza, bengalas, campainhas para chamar alguém, acesso à lâmpada para clarear o ambiente, pastas classificadas com telefones das famílias, amigos, de emergência, de médicos, anotados claramente e com letras grandes. Assim, então, a organização para viver o aqui e agora permite aos idosos a realização de tarefas do cotidiano sem grandes atropelos. Outro elemento que a gente precisa ter um pouco de percepção e cuidado é que a perda da memória, em alguns casos, pode ser sinal de uma patologia ou de uma doença. Quando os esquecimentos vão aumentando progressivamente, chegando a interferir na atividade da vida diária, há necessidade de um acompanhamento médico para avaliação e diagnósticos. Algumas doenças potencialmente letáveis, como depressão, doença da tireoide, algumas infecções, deficiências nutricionais e de vitaminas e o uso de certos medicamentos podem levar à perda da memória, ou seja, desaparecendo o problema após o tratamento médico adequado. A saúde mental da pessoa idosa é entendida como aquisição de maturidade afetiva que permite buscar novos objetivos de vida e reagir às perdas e às frustrações de uma maneira realista. A promoção da saúde mental é uma responsabilidade individual e social e exige uma abordagem mais preventiva do que curativa. Individual é ter boa vontade com o novo, com o diferente, ser aberto, admitir opções diversas, sem que isso seja o abandono de valores que considera essencial a organização da vida humana. Quanto à responsabilidade social, envolve também o atendimento realizado nas instituições de longas permanência para idosos. É necessário, então, criar oportunidades de participação, de diálogo, de criar e fortalecer laços de convivência, de ouvir, de conversar, de contar casos, de estimular que a pessoa idosa observe as mudanças de valores na sociedade, distinguir autoridade de autoritarismo, evidenciar tradições e inovações, evocar o que houve de mudanças tecnológicas desde sua infância até os dias de hoje e as repercussões que causarem em sua vida. Então, ter boa vontade com o novo, com o diferente,
ser aberto a admitir opções diversas sem que isso seja o abandono de valores que considera essencial. A referência de saúde e doença. A maioria dos idosos considera-se saudável, mesmo tendo um ou outro pequeno problema. Todos necessitam de cuidados primários, ou seja, de vacinação, acompanhamento e educação em saúde para prevenção e descoberta precoce de doenças, como diabetes, pressão alta, osteoporose, entre outras. Outros idosos têm uma doença já estabelecida, porém estável, e necessitam de acompanhamento médico da equipe de saúde, visando tratamentos medicamentosos e orientações para a prevenção das consequências desta doença. Outro grupo de idosos tem múltiplas doenças e vários outros problemas psicológicos e sociais associados. São idosos de alto risco que, por isso, precisam de acompanhamento individualizado, tanto médico como do cuidador e da família. Estes devem estar constantemente atentos e alertas e participar das atividades de repercussão e reabilitação. À medida que a idade avança, os idosos podem ter, ao mesmo tempo, várias doenças. Elas aparecem associadas e podem ser classificadas em doenças principais e secundárias. A rotina diária do idoso. Muito importante para os idosos é a sua rotina de vida. Se respeitada, lhes dará segurança, como o horário das refeições, do banho, da higiene, das visitas, dos passeios até a hora de dormir. Existem medidas muito simples e fáceis de serem adotadas que ajudam os idosos a compreender suas perdas e integrá-los nas instituições de longa permanência para idosos, na família e na comunidade. Sobretudo, incentivá-los a manter suas atividades preferidas, facilitando sua independência e, portanto, aumentando sua autoestima. O espaço físico deve ser reorganizado com discrição, de acordo com suas necessidades. Ao alimentar-se, usar guardanapos grandes atados ao pescoço, cobrindo e protegendo suas roupas. Na mesa, ter material lavável. A louça deve ser mais pesada e estável sobre a mesa, para não entornar em líquidos ou alimentos, e de material inquebrável preferencialmente. No banheiro, dentro do box, se possível, colocar uma cadeira de banho bem firme. Nas paredes, barra de metal bem afixadas para apoio. Evitar tapetes soltos sem aderência ao piso. Os objetos de uso pessoal devem ser bem coloridos para ser rapidamente encontrados. Nos passeios mais demorados, sem acesso fácil ao banheiro, deve-se tomar medidas de precaução, como, por exemplo, usar fraldas geriátricas e não desistir de sair por causa disso. A pessoa idosa pode ter má circulação nas extremidades e sentir frios nos pés e nas mãos. Assim, meias de lã ou de algodão e luvas de lã, boinas, mantas para joelhos e pernas, chales nas costas, cachecol para aquecer o pescoço são ótimos recursos. O idoso com deficiência auditiva deve ser posicionado, se possível, em local bem iluminado e próximo do cuidador, para que ele possa observar a boca, as expressões e fazer a leitura labial. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.